Continuando, então, nosso assunto de análise combinatória, vamos falar agora desses princípios, do princípio aditivo, né? Do princípio multiplicativo e do princípio da inclusão e exclusão. O que que é isso? Primeiro, o tal do princípio aditivo. E esse é bem simples. Ele fala o seguinte, que se você tem dois conjuntos disjuntos, né? Se A e B são... Agora, esses caras todos são finitos, tá? Não vou mais colocar nenhum conjunto aqui que seja infinito. Então, se A e B eles são disjuntos, né? O que isso quer dizer? Que a interseção deles é vazia, se eles são disjuntos. Então, o tamanho da união é o tamanho de A mais o tamanho de B. Legal. O tamanho de A mais o tamanho de B. Esse é o princípio aditivo. E aí, associado a esse princípio aditivo, a gente tem uma coisa. Bom, uma ilustração desse princípio é bem fácil, né? Você tem o conjunto A, ele tem, sei lá, X elementos, você tem o conjunto B, que tem Y elementos, aí o conjunto A união B, claro, vai ter todos esses caras juntos, né? Então é a soma, simplesmente. Não tem ninguém em comum. E associado a esse tal desse princípio aditivo, a gente tem uma coisa que chama princípio da inclusão-exclusão. Que diz o seguinte: diz que quando você tiver conjuntos que não são disjuntos, o negócio é um pouco diferente, tá? O que vai acontecer? Primeiro, para o caso 2, o tamanho do A união B, né? Pensa bem, ó, você tem aqui o A e você tem aqui o B. Então você vai colocar todos os elementos de A mais todos os elementos de B. Só que aí você vai ter que tirar esse pessoal que está no meio entre A e B. Então isso aqui é o tamanho de A mais o tamanho de B. Só que aí você contou duas vezes essa galerinha aqui. Então a gente tem que fazer menos o tamanho de A inter B, tá? Legal, isso para 2. E para 3? Para 3 é muito interessante, tá? Eu vou fazer aqui com vocês. E o 3 ele cai muito nas provas, então é bom saber realmente o princípio da inclusão e exclusão para 3 conjuntos, tá? Então deixa eu só limpar um pouco a tela aqui para gente. Tem esse aqui para 2. Agora para 3 a situação fica um pouquinho diferente. Mas, vamos pensar. Imagina agora que eu tenho o A, tenho o B e tenho o C, tá? E eu quero contar, eu quero saber quanto tem em A união B união C. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de B estrela. O B união C eu vou chamar de B estrela. E aí, o tamanho de A união B, A união B estrela, né? De A união B estrela é o tamanho de A mais o tamanho de B estrela menos o tamanho do A inter o B estrela, certo? Ok. E o que isso dá pra gente? Isso dá o tamanho de A mais o B estrela é B união C, né? Mais o tamanho de B união C menos o tamanho de A interseccionado com B união C. A gente já vai ver como que a gente melhora isso. Bom, mas o que importa é que o tamanho de B união C a gente pode escrever como o tamanho de B mais o tamanho de C menos o tamanho de B inter C, né? Isso aqui eu tô... isso aqui é isso aqui, né?
Beleza. E aí só falta a gente conseguir escrever o tamanho de A inter B união C. E aí, para a gente fazer isso, eu vou usar um pouquinho de leis de Morgan Laws. Por quê? Como que eu vou fazer isso, né? A interseção B união C é esse conjunto aqui que eu pintei, né? A interseção B união C. Isso aqui é A interseção B união C. Isso aqui vocês podem ver que facilmente você pode escrever isso como A interseção B união com A interseção C, né? Isso segue das leis de Morgan. Desculpa, das leis de Morgan não, das leis distributivas da interseção sobre a união e vice-versa. Né? Coisas básicas lá de conjuntos. Então, mas isso é verdade, né? Esse rachurado que eu fiz, eu posso fazer o A interseção B, que seria essa parte aqui em vermelho. E fazer isso união com A interseção C, que agora esse eu estou pintando em vermelho também. Ó, legal. Por que que isso é útil? Porque aí se eu for fazer o tamanho desse cara, né? O tamanho desse cara, aí é o tamanho desse cara aqui. E aí tem uma união. E aí eu posso escrever o tamanho disso como o tamanho do A inter B mais o tamanho do A inter C menos o tamanho do A inter B inter A inter C. Tá? Só que A inter B inter A inter C é A inter B inter C só. Né? Tanto faz você fazer interseção pelo A duas vezes aqui. A inter B mais A inter C. Tá bom. Aí eu vou substituir ali. Né? Vou substituir essa expressão que a gente achou. Isso aqui é uma expressão para A inter B união C. Então eu vou vir aqui e eu vou trocar. Então vai dar menos tamanho de A inter B mais o tamanho de A inter C menos o tamanho de A inter B inter C. E bom, a hora que eu rearranjo isso, eu chego no princípio da inclusão e exclusão para três constituintes, que vai dar o tamanho de A mais o tamanho de B mais o tamanho de C menos o tamanho das interseções 2 a 2, que é mais a interseção dos três ao mesmo tempo. Né? Por isso que é o princípio da inclusão e exclusão. Porque a gente tira as interseções 2 a 2 e aí a gente põe as interseções 3 a 3. E aí, se eu colocasse, né, eu não vou fazer isso, mas se eu colocasse a fórmula do tamanho de A, união B, união C, você ia ver que o negócio ia ficar meio complicado. Né? Porque a gente ia ter que colocar, ter que tirar a interseção 2 a 2, aí colocar a interseção 3 a 3 e tirar a interseção 4 a 4. Tá? A ideia é essa. A ideia é essa. Daria exatamente isso se a gente quisesse fazer o tamanho da união de quatro conjuntos. Tá? Beleza. E aí, usando o princípio da inclusão e exclusão e a lei de De Morgan, né? Só lembrando, não sei se vocês se lembram das leis de De Morgan. Então, deixa eu colocar aqui. Isso tem mais a ver com conjuntos, né? Essa história das leis de Morgan. Mas é mais ou menos assim. De Morgan é o nome do cara, tá? Ela diz que para você fazer a união B complementar, né? Isso é o A complementar, interseção B complementar. Por que isso... Qual que é a conexão disso com o princípio da inclusão e exclusão? Né? Eu não estou ficando maluco. Porque se você quiser calcular o tamanho,
né, o tamanho do A inter B, se você quiser saber o tamanho de A inter B, você pode fazer o número total, né, o conjunto universo, o N total, menos o tamanho do A complementar união B complementar. Tá? E aí, do lado direito, você pode usar o princípio da inclusão e exclusão, né, que é um princípio que vale para união. Então, essa aula, a gente falou do princípio aditivo e do princípio da inclusão e exclusão. Aproveitou ainda e mencionou as leis de De Morgan. Elas são bem importantes, vão aparecer nos exercícios. Aí, o próximo vídeo agora a gente vai falar sobre o princípio multiplicativo.